hoje a gente tem fontes que detalham, assim, um momento de altíssima tensão diplomática, lá em 7 de julho de 2025. Pois é. Um confronto direto, né, por meio de declarações entre o presidente Lula e o, na época, presidente americano Donald Trump. Exato. E o estopim foi uma postagem do Trump na rede social dele, a Truth Social. Ah, sim. Ele saiu defendendo o Jair Bolsonaro, que estava, enfrentando um julgamento aqui no Brasil sobre a questão da tentativa de golpe. Certo. E isso bem no meio da cúpula dos BRICS, a 17ª, que acontecia no Rio de Janeiro. O Brasil era o anfitrião. Nossa missão aqui, então, é desembrulhar esse incidente, né? Usando o material que a gente recebeu, entender a sequência, o que estava por trás, as reações. Vamos mergulhar nisso. Então, tudo começou mesmo com essa postagem do Trump, bem no estilo dele, né? Tudo em caixa alta. Sim, característico. Chamou o processo contra Bolsonaro de caça às bruxas. Ele fez um paralelo, com o que ele dizia que acontecia com ele mesmo lá nos Estados Unidos. Essa comparação é recorrente. E terminou com um deixem Bolsonaro em paz. E o interessante é que ele até sugeriu, assim, que o julgamento tinha que ser nas urnas, não na justiça. Essa expressão caça às bruxas, parece que as fontes destacam isso como um ponto central, né? Uma retórica meio que compartilhada. Exatamente, as fontes apontam isso como uma tática mesmo, usada pelos dois, sabe? Trump e Bolsonaro, para tentar tirar a legitimidade dos processos legais, Pintar como se fosse perseguição política. Entendi. E vindo do presidente dos Estados Unidos, mesmo que numa rede social, que não é um canal oficial, digamos assim, atua numa área cinzenta, uma espécie de diplomacia digital. Tentando influenciar a opinião pública aqui. Talvez até a justiça. É uma possibilidade, Influenciar a opinião pública, quem sabe até o andamento das coisas na esfera judicial de outro país. É complexo. E a resposta do Brasil não demorou, pelo que as fontes indicam. Veio primeiro uma nota oficial, do Planalto? Sim, e logo depois o próprio Lula falando, direto da cúpula do BRICS. E qual foi o tom? Olha, foi rápido e foi assertivo. A linha principal, tanto na nota quanto na fala do Lula, foi a defesa da soberania, sabe? Frases como: a defesa da democracia no Brasil compete aos brasileiros. E não aceitamos interferência. Ninguém está acima da lei. Isso foi muito, muito enfatizado. E ele foi além, Parece que ele mencionou outras coisas também. Foi. Ele chamou a postura do Trump e aí incluiu também umas ameaças de tarifas que o Trump já tinha feito antes ao BRICS, chamou de irresponsável. O local para responder, a cúpula do BRICS. As fontes dão bastante destaque para isso, certo? Sem dúvida. Uma escolha muito estratégica. Porque ao falar de lá, o Lula não estava só defendendo o Brasil, Não. Ele conectou essa defesa com a crítica que o próprio bloco BRICS já fazia a pressões externas, ao unilateralismo, como essas ameaças de tarifas do Trump. Então ele alinhou o Brasil com os parceiros do BRICS nessa questão. Exatamente. Nessa busca por uma ordem mundial mais multipolar, E as fontes mostram como essa resposta estava bem ancorada na Constituição, soberania, independência dos poderes, não intervenção, princípios básicos. E figuras importantes do governo, como a ministra Gleice Hoffmann, das Relações Institucionais, e o AGU, o Jorge Messias, o advogado-geral da União, eles vieram a público também para reforçar essa mensagem, sabe, de coesão, de repúdio à interferência. Um embate tão público assim, entre líderes de países tão importantes, como é que isso repercutiu, segundo o material que a gente analisou? Olha, as reações foram bem polarizadas, como era de se esperar. Imagino. Os aliados do Bolsonaro e ele mesmo, claro, comemoraram o post do Trump. Viram como um apoio importante que validava aquela narrativa de perseguição. O Bolsonaro até falou em alegria com a manifestação. E do outro lado? Do outro lado, teve setores da oposição aqui no Brasil que criticaram o tom do Lula. Alguns falaram até em vexame diplomático, sabe? Preocupados com as relações com os Estados Unidos. E a Casa Branca? O governo americano reagiu oficialmente? A Casa Branca afirmou que o Trump via o BRICS como uma ameaça aos interesses americanos e manteve ali a possibilidade das tarifas sobre a mesa. Não recuou. E o próprio BRICS? O bloco se manifestou. Na declaração final da cúpula, eles condenaram tarifas unilaterais. Não citaram nomes, claro. Mas o recado estava dado. Exato. Uma crítica velada, mas bem clara no contexto. Então, para a gente amarrar o que as fontes mostram. Tivemos um choque bem explícito, entre a defesa da soberania brasileira e o que foi visto como uma interferência externa clara. Sim. E também o choque de visões de mundo,
multilateralismo, que o BRICS defende, contra o unilateralismo, e tudo isso foi catalisado, foi amplificado por um post numa rede social. Ligado a um julgamento interno aqui, mas com um peso político enorme. O episódio ilustra muito bem essa dinâmica das alianças populistas que ultrapassam fronteiras, sabe? E o uso dessas narrativas, como a da caça às bruxas, para tentar minar instituições. Ao mesmo tempo, fortaleceu a posição do Brasil, com o Lula, e do BRICS como um grupo, como defensores de uma ordem internacional menos hierárquica, menos centrada nos Estados Unidos. O que, claro, gerou atrito com o governo Trump. Tensão diplomática, comercial, ficou evidente. Fica então, para a gente pensar, com base nesse material todo, uma reflexão final, talvez. Até que ponto esse uso tão direto, pessoal, às vezes até explosivo, das redes sociais por líderes mundiais, até que ponto isso está, assim, borrando as fronteiras da diplomacia como a gente conhecia? É uma ótima questão. E talvez até desgastando aquele princípio clássico da não interferência nos assuntos internos de outros países. É algo para a gente continuar observando, na evolução das relações internacionais. Com certeza, um tema fundamental para os nossos tempos.